E aí, gurizada, vamos falar de Inter? E nesse vídeo, com um cenário diferente, a gente vai repercutir aqui um pouquinho de como é que tá os bastidores do Colorado depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. E o medo, talvez, com um Z4 ou fora da Sul-Americana, a gente vai repercutir aqui. E mais, a gente traz uma atualização, um boletim médico do Internacional, onde 2 jogadores do time titulares foram desconvocados de suas seleções e podem sim desfalcar Eduardo Cudê lá no dia 26 contra o Red Bull Bragantino. Então fica ligado, porque a partir de agora eu te trago todos os detalhes. Então bora lá, vamos falar sobre o Inter, vamos repercutir então os bastidores do Colorado e também a gente vai falar um pouquinho aqui sobre jogadores que hoje tiveram um boletim médico, uma atualização do boletim médico, saíram mais cedo da última partida contra o Palmeiras, a gente vai repercutir aqui. Só que antes a gente vai lembrar do Banrisul, porque o Banrisul nessa semana, semana do servidor público, ela tá com promoções imperdíveis e tu vai saber mais clicando no link da descrição, tá certo? Bora nessa então, vamos repercutir um pouquinho, derrota do Inter no sábado, uma derrota que diverge um pouquinho do torcedor do Inter, né? Um pouco da torcida acha que deveria ter perdido mesmo e talvez até entregado o jogo, por conta do Palmeiras estar disputando o título com o Grêmio, então achou super certo. Tem uma outra parte da torcida que está muito preocupada com a situação do Inter dentro da competição, dentro da situação do Inter de flertar novamente com a zona do rebaixamento, mas cara, sim, tá muito complicado no sentido de pensar negativo nesse momento, tá? O Inter tá uma vitória dos próximos jogos, de garantia matematicamente, né? E aí trazendo os números para dentro da conversa. Os matemáticos já falam que com 45 pontos tu te livra da zona do rebaixamento, né? Tu te livra de cair para a segunda divisão. O Inter tá a uma vitória disso, ou talvez de 3 empates, né? Então, assim, muito difícil que isso aconteça, eu não consigo pensar por esse lado. Acho que o Inter não perde no sábado por entregar o jogo. O Inter perde porque é pior do que a equipe do Palmeiras. O Inter perde porque não tem tantas peças com a qualidade que o Palmeiras tem. E o momento que vive essa equipe do Abel Ferreira, que conseguiu dar novamente a volta por cima. Perdão, a gente viu um Palmeiras que tinha o Rony, que estava num momento muito difícil, fazer um gol, né? Então, assim, nem quando as peças não estão se encaixando, quando um jogador que já foi uma das principais peças, hoje tá no banco de reservas e entra numa partida, consegue se sair bem, consegue se sobressair até marcar um gol. Então, é o momento que também vive a equipe do Palmeiras, diferente da do Inter. Ah, mas o Inter tá de férias já? Talvez a gente tá vendo um Inter que talvez esteja assim de férias. E, cara, isso é do jogo. A gente fez um ano onde o all-in era dentro da Libertadores da América. Todo mundo aqui tava fechando com o Inter deixar o Campeonato Brasileiro de lado para focar na Libertadores da América. Bom, mas a Libertadores da América já acabou há mais de um mês. Isso é verdade. A Libertadores da América já acabou há mais de um mês. Só que a gente ainda tem uma questão de mobilização, de remobilização, quando parecia que ia, o Inter vai lá e tropeça. Quando a gente pensou que ia começar a disputar um G6, o Inter tropeçou. E aí acabou a remobilização. Para nós, talvez, e para mim, ao meu ver, já acabou o ano do Inter. O Inter realmente vai fazer os seus últimos 3 pontos ali na competição, que vão livrar da zona de rebaixamento, e deu. Acabou o ano do Inter, pensando já em 2024, com Eduardo Cudê, com Alessandro Barcelos, o Roberto Melo, a gente não sabe ainda. Então, existem muitos pontos de interrogação nessa reta final de campeonato, mas talvez nada a ver com a tabela do Inter. Hoje o Inter vive um momento muito diferente dentro da competição, que é realmente, cara, jogar esses últimos jogos e tentar somar o máximo de pontos possíveis. E o Inter, querendo ou não, vai agora ter mais 2 adversários que estão na briga pelo Brasileirão, que é o Bragantino no dia 26, e depois, lá na última rodada, a gente enfrenta a equipe do Botafogo, que talvez o Botafogo lá vai estar disputando o título. Nem se sabe se o Botafogo vai chegar na última rodada disputando o título. O Botafogo é a grande decepção dessa reta final do Campeonato Brasileiro. Mas o Inter perde esse jogo e perde com os méritos também do Palmeiras. A equipe do Palmeiras muito bem encaixada. O Abel Ferreira com o Endrick voando, com outros jogadores como Rafael Veiga também num ótimo momento, ele vai lá e coloca o Vanderlan na lateral, lateral barra ponta, né, ele jogou meio de ponta também, o Vanderlan faz uma jogada estilo Gareth Bale contra o Maicon, naquele grande jogo que foi Tottenham e Inter de Milão, onde o Gareth Bale se mostrou pro mundo. O Vanderlan fez a mesma coisa com o Igor Gomes, fez o que quis ali com o Igor Gomes, e aí ele acaba cruzando a bola, ao invés de chutar, ele acaba cruzando, rasteiro, o Rony só tem o trabalho de empurrar pro fundo do gol. Então acho que foi muito mais mérito da equipe do Palmeiras do que outra coisa de Inter entregar ou não, mas existe sim essa questão de tentar ainda remobilizar o grupo. A gente viu o Eduardo Cudê numa coletiva onde ele novamente lamentou a questão da Libertadores.
que sabia que todas as chances de um ano positivo do Inter estavam na Libertadores da América, mas aí não aconteceu. Só que o problema é que, como a gente já falou, já faz mais de um mês que isso aconteceu. Já faz mais de um mês que o Inter está eliminado da Libertadores da América, e ainda a gente vê o mesmo tipo de discurso. Então é o momento de virar a página. Virada de chave, acho que nem isso, é virar a página. Vira a página, acabou, Libertadores, termina esse ano com remobilização, jogo contra o Bragantino no dia 26, lotar o Beira-Rio, tentar pelo menos fazer uma promoção de ingressos, nem que o ingresso seja R$10, mas tenta remobilizar também o torcedor nessa reta final. Acho que é importante para que a gente consiga novamente terminar um ano, não de uma forma boa, porque a gente vai terminar mais um ano sem títulos, mas terminar o ano de uma forma digna, tá certo? A gente vai falar aqui, também vai repercutir sobre a questão de Valência e Johnny. Também a gente pode falar aqui do Dalbert, mas principalmente Valência e Johnny. Por quê? Porque, por volta ali ainda no meio da manhã, a seleção do Equador fez um comunicado onde disse que Ener Valencia está de fora. O Valencia está de fora da seleção, foi desconvocado por conta de um desgaste, né? Por conta, na verdade, do boletim médico que o Inter tinha passado já para a seleção equatoriana. O Inter tinha passado já um boletim médico para a seleção equatoriana e por isso o Ener estava desconvocado. Logo na sequência, o Inter aí sim se pronuncia lá no grupo da assessoria de comunicação do Colorado, onde fala sobre a situação do Valencia e diz: por conta do desgaste físico e desconforto muscular na coxa direita, o atleta foi cortado da convocação para a seleção equatoriana. Então esse foi o comunicado, né, da seleção do Equador, né, da seleção do Equador, desculpa. Esse foi o comunicado da assessoria do Inter sobre o Ener Valencia. Assim, o Ener deve ficar à disposição para o jogo contra o Bragantino. Para mim ele não preocupa, tá? Pelo que eu tenho de informação, tá tudo certo com o Ener nesse sentido de estar à disposição até o dia 26, porque foi um desconforto e também foi só um desgaste físico, nada mais do que isso, mas que impossibilitaria ele se a rodada contra o Bragantino fosse agora no meio da semana, por exemplo, aí ele estaria de fora. Mas como a gente só tem jogo daqui 13 dias, a gente deve ter o Ener à disposição, diferente do Johnny, que esse sim também foi desconvocado. Esse também não viaja com a seleção porque ele teve um entorse no tornozelo direito. E aí o entorse no tornozelo direito já é mais complicado. E, cara, é a segunda vez que o Johnny passa por isso, né? De ser convocado para a seleção dos Estados Unidos e acabar sendo desconvocado. Mas o Johnny realmente também acaba ficando de fora e esse sim preocupa. Esse sim preocupa pro dia 26 porque uma lesão no tornozelo, esse entorse no tornozelo, pro dia 26 daqui a pouco pode inchar novamente o tornozelo e ele não se sentir confortável. Então o Johnny pode sim, no dia 26 ser um desfalque do Inter. A gente vai ter a reavaliação diária. O Inter retorna às atividades no CT Parque Gigante na quinta-feira. Então a gente tem a folga dos jogadores aí do domingo até a quarta. Na quinta volta os treinamentos, tu acompanha tudo aqui na Rádio Inferno, a gente tá ao vivo sempre nos treinos do Inter. E a gente vai ver aí a questão do Johnny, se vai estar ou não à disposição. E tem outro jogador também que a gente fala aqui que é Dalbert. O Dalbert, ele saiu mais cedo, vocês lembram? Acabou saindo mais cedo porque teve um desconforto no joelho direito. E foi bem na posterior do joelho, tá? Ele começou a botar muito a mão na posterior do joelho. Nem sei se existe a posterior do joelho, mas acredito que sim. E foi a parte de trás ali do joelho, enfim, posterior. E aí, cara, saiu mais cedo. O Nico Hernandes entra na vaga dele, né? O Nico que faz muitas vezes ser lateral. Mas, cara, provavelmente o Dalbert nem seja titular nessa partida contra o Red Bull Bragantino, mesmo que ele esteja à disposição. Por quê? Porque até o jogo contra o Red Bull Bragantino a gente já tem o retorno do Hugo Malho. Vocês vão lembrar que contra o Bahia o Hugo Malho sai, né? Teve uma lesão. E ele tá se recuperando dessa lesão, já estava fazendo retreinamento na última semana, então o Hugo Malho deve ficar sim à disposição do Eduardo Cudê e vai ser, possivelmente, o lateral esquerdo titular contra o Red Bull Bragantino. Mesmo que o Dalbert esteja à disposição, a gente deve ver então o Hugo Malho ali por aquele lado, o Hugo Malho que também quebra, né, como lateral esquerdo, ele é lateral direito, joga de zagueiro, mas também quebra uma na lateral esquerda, então por ser um homem de confiança do Eduardo Cudê, eu tô apostando nisso. Cara, é complicado, o momento não é bacana, eu sei disso, um fim de ano melancólico pro Inter, mas a gente realmente tem que fazer essa remobilização pro jogo contra o Red Bull Bragantino. Precisamos da vitória contra o Red Bull Bragantino para acabar de vez, para aliviar esse final de ano. O Inter precisa terminar o campeonato de uma forma digna. Um tropeço agora contra o Red Bull Bragantino em casa no Beira-Rio não tem como. Não tem como, a gente sabe disso, mas a gente está fazendo um panorama geral de tudo que aconteceu na temporada, tem que botar os prós e os contras, a questão do all-in na Libertadores.
a eliminação para o Fluminense e ali na frente esses tropeços seguidos dentro da competição, né? Mesmo depois de uma eliminação na Libertadores, o Inter não conseguiu conseguiu manter a performance de uma forma crescente, né? O Inter não conseguiu, o Inter estava indo bem, só que aí o Inter começou a oscilar e essa reta final de Brasileiro mostra isso, que o Inter oscila demais dentro da competição, tá certo? Não esquece, deixa o like, compartilha esse vídeo, deixa aqui nos comentários o que tá achando dessa temporada do Inter, o que tu achou da temporada do Inter, né? Porque pra mim, a temporada já deu por encerrada, tá? Já deu por encerrada, mas eu quero saber a tua opinião. Lembrando que a gente tá sempre no ar com apoio master do Banrisul. Banrisul com promoções especiais na semana do servidor público. Tu pode aproveitar todas as condições clicando no link da descrição, tá certo? A gente volta mais tarde com mais informações aqui no canal da Rádio Inferno, porque aqui é de Colorado para Colorado. Valeu!